A paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje já é 2, hoje é 2 de fevereiro, graças a Deus, e nós estamos aqui firmes na nossa leitura. Não desanime, se você tiver com dificuldade para ler, pelo menos ouça, pelo menos assista o vídeo, porque já vai ser uma bênção para você. Então assim, não desanime, vai em frente, continuamos aí com o nosso número alto de pessoas lendo a Bíblia e nós estamos agora num livro, que é o livro de Levíticos, Levíticos do latim, Levítico do grego, do português. E esse livro, ele fala sobre santidade. Como é que um povo pecador lá no Egito agora vai se relacionar com um Deus santo? Então Deus estabelece ali todas as leis cerimoniais, os holocaustos, a forma de culto, e Levítico trata disso. Inclusive lá no meu Telegram eu coloquei um vídeo explicando o livro de Levítico, dando um panorama legalzinho sobre ele. E é muito bacana você entender Levítico, porque isso aí vai desembocar lá em Jesus, tantos mil anos depois, né? Mais de 2000 anos depois, vai desembocar lá em Levítico. Então, vale a pena, vá lá no meu Telegram que o videozinho tá lá para você assistir, tá bom? Vamos continuar a nossa leitura? Lembra de se inscrever se você não é inscrito, lembra de convidar alguém, vai em frente, vale a pena, não fique parado. Não pare, vamos em frente. Quanto mais você olha para a palavra de Deus e você olha para as coisas que estão acontecendo nesse mundo, você olha e fala assim: meu Deus, tem misericórdia de nós. Então precisamos da palavra do Senhor para nos orientar, nos direcionar. Diz assim Levítico capítulo 5: pecados que exigem uma oferta pelo pecado. Se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto ou que seja do seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado e deverá ser castigado por causa de seu pecado. Se alguém mesmo sem saber tocar em algo cerimonialmente impuro, como o cadáver de um animal impuro, seja um animal selvagem, um animal doméstico ou um animal que rasteja pelo chão, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua contaminação e culpa. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo que o torne impuro, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer a sua culpa. Se alguém, mesmo sem saber, fizer um voto impensado de qualquer tipo, para o bem ou para o mal, quando perceber a imprudência do voto, deverá reconhecer sua culpa. Quando alguém perceber sua culpa, em qualquer um desses casos, deverá confessar seu pecado. Como castigo pelo pecado, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho, é uma oferta pelo pecado, com a qual o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa. Os pecados, naquela época, ele vai citar aqui essa lista, deveriam ser confessados e deveria se apresentar um animal para que a culpa fosse expiada, ou seja, você fosse absolvido. E aí você vai entender que lá no futuro, né, para nós, olhando para o passado, para eles, olhando para o futuro, Jesus Cristo fez uma oferta única, uma expiação única, que pagou o preço de todos os nossos pecados. Isso é maravilhoso, gente. Tá vendo a importância de você ler? Deus vinha desenhando o futuro. O que Deus iria fazer por nós, através do seu próprio Filho Jesus Cristo. Vamos continuar aqui. Versículo 7. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará ao Senhor 2 rolinhas ou 2 pombinhos como castigo pelo pecado. Uma das aves será para a oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. Ela as entregará ao sacerdote, que apresentará a primeira ave como oferta pelo pecado. Ele torcerá o pescoço da ave, mas não arrancará a cabeça. Em seguida, aspergirá os lados do altar com um pouco de sangue da oferta pelo pecado e deixará o sangue restante escorrer para a base do altar. É uma oferta pelo pecado. Depois disso, o sacerdote preparará a segunda ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa
e ela será perdoada. Se a pessoa não tiver condições de oferecer sequer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará 2 litros de farinha da melhor qualidade, como oferta pelo pecado. Uma vez que é uma oferta pelo pecado, não misturará azeite com a farinha, nem acrescentará incenso. Trará a farinha ao sacerdote, que pegará um punhado como porção memorial e queimará a porção no altar, sobre as ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É uma oferta pelo pecado. Desse modo, o sacerdote fará expiação por aqueles que forem culpados de algum desses pecados, e eles serão perdoados. O restante da farinha será do sacerdote, como se faz com a oferta de cereal. Procedimentos para a oferta pela culpa. O Senhor disse a Moisés, versículo 14 de Levítico 5: se alguém cometer um delito religioso, violando mesmo sem intenção algum mandamento sobre as coisas consagradas do Senhor, deverá trazer ao Senhor uma oferta pela culpa. A oferta será um carneiro sem defeito do seu próprio rebanho, calculado em prata de acordo com o ciclo do santuário. A pessoa pagará uma indenização referente ao delito religioso que cometeu, com um acréscimo de 1/5 do valor. Quando entregar o pagamento ao sacerdote, ele fará expiação pela pessoa, com o carneiro sacrificado como oferta pela culpa, e será a pessoa perdoada. Se alguém pecar quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mesmo que tenha ou que não tenha consciência do que fez, é culpado e será castigado por causa do seu pecado. Como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado não intencional que a pessoa cometeu, e ela será perdoada. Essa é uma oferta pela culpa, pois a pessoa certamente se tornou culpada diante do Senhor. Capítulo 6. Pecados que exigem uma oferta pela culpa. Então o Senhor disse a Moisés: quando alguém pecar, enganando o seu próximo, também estará cometendo um delito contra o Senhor. Se esse alguém for desonesto num negócio que envolve depósito como garantia, ou roubar ou praticar extorsão, ou encontrar um objeto e negar o que encontrou, ou mentir depois de jurar, dizer a verdade a respeito desse pecado, ou alguma prática semelhante, será culpado pelo pecado que cometeu. Deverá, ou melhor, devolverá o que roubou, ou o valor que extorquiu, ou o depósito feito como garantia, ou o objeto perdido que encontrou, ou qualquer coisa que tenha obtido com juramento falso. Fará restituição pagando a pessoa prejudicada ao total, com um acréscimo de 1/5 do valor. No mesmo dia, apresentará uma oferta pela culpa. Você já pensou se nos nossos dias as pessoas que vivem por aí pegando coisas indevidas tivessem que devolver 100% e ainda além do 100% mais 1/5? Que beleza, hein? Vejam como o mundo está distorcido, né? Totalmente distorcido. As pessoas fazem o mal assim sem nenhum temor de Deus, né? Isso é terrível. Tá vendo a importância de ler a Bíblia, né? Porque ela nos afasta do pecado. Ela é poderosa. Versículo 6 do capítulo 6. Como oferta pela culpa para o Senhor, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer desses pecados que tenha cometido. Instruções adicionais para os holocaustos. Então o Senhor disse a Moisés: dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo
também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá as roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso. Nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo e nunca deverá se apagar. Gente, coisa era tudo certinho naquela época, hein? Os pingos nos devidos is. Instruções adicionais para as ofertas de cereal, versículo 14. Estas são as instruções para as ofertas de cereal. Os filhos de Arão apresentarão esta oferta ao Senhor diante do altar. O sacerdote de serviço pegará da oferta de cereal um punhado de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite junto com todo o incenso, e queimará uma porção memorial no altar, como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos poderão comer o restante da farinha, mas deverão assá-la sem fermento e comê-la num lugar sagrado dentro do pátio da tenda do encontro. Lembrem-se de que essa oferta nunca deverá ser preparada com fermento. Eu a dei aos sacerdotes como porção das ofertas especiais apresentadas a mim. É santíssima, como oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens descendentes de Arão poderão comer das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É seu direito permanente, de geração em geração. Qualquer pessoa ou objeto que tocar nessas ofertas se tornará santo. Procedimentos para oferta de consagração. Então o Senhor disse a Moisés: no dia em que Arão e seus filhos forem ungidos, apresentarão ao Senhor a oferta padrão de cereal de 2 litros de farinha da melhor qualidade, metade pela manhã e metade à tarde. Misture-a cuidadosamente com azeite e cozinha numa assadeira. Corte em fatias a oferta de cereal e apresente-a como aroma agradável ao Senhor. A cada geração, o sacerdote ungido que suceder a Arão preparará essa mesma oferta. Ela pertence ao Senhor e será totalmente queimada. Ela é uma lei permanente. Todas as ofertas de cereal do sacerdote serão totalmente queimadas. Nenhuma parte poderá ser consumida como alimento. Instruções adicionais para a oferta pelo pecado. O Senhor também disse a Moisés: dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para a oferta pelo pecado. O animal apresentado como oferta pelo pecado é oferta santíssima e será morto diante do Senhor, onde são mortos os animais para os holocaustos. O sacerdote que apresentar o sacrifício como oferta pelo pecado comerá sua porção num lugar sagrado, dentro do pátio da tenda do encontro. Qualquer pessoa ou objeto que tocar a carne do sacrifício se tornará santo. Se o sangue do sacrifício respingar na roupa de alguém, a peça manchada será lavada num lugar sagrado. Se for usada uma panela de barro para cozinhar a carne do sacrifício, terá que ser quebrada em seguida. E se for usada uma panela de bronze, terá de ser esfregada e bem enxaguada com água. Qualquer homem da família dos sacerdotes poderá comer desta oferta. É oferta santíssima. Mas a oferta pelo pecado não poderá ser comida. E se o sangue for levado à tenda do encontro como oferta pela expiação, mas a oferta pelo pecado, versículo 30, não poderá ser comida, porque ela é uma oferta pelo pecado, né? E se o sangue for levado à tenda do encontro como oferta para fazer... Gente, deixa eu voltar tudo aqui. Mas a oferta pelo pecado não poderá ser comida. Se o sangue for levado à tenda do encontro como oferta para fazer expiação no lugar santo, nesse caso será totalmente queimada no fogo.
Capítulo 7 e último da leitura desse dia, instruções, vamos continuar aqui nessas instruções adicionais. Instruções adicionais para a oferta pela culpa. Capítulo 7. Essas são as instruções para a oferta pela culpa. É a oferta santíssima. O animal sacrificado como oferta pela culpa será morto, onde são mortos os animais para os holocaustos, e seu sangue será derramado em todos os lados do altar. Em seguida, o sacerdote oferecerá toda a gordura sobre o altar, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Ele removerá todas essas partes junto com os rins e queimará tudo no altar, como oferta especial apresentada ao Senhor. É uma oferta pela culpa. Qualquer homem da família dos sacerdotes poderá comer a carne. Deverá comê-la num lugar sagrado, pois é santíssima. As mesmas instruções se aplicam tanto à oferta pela culpa como à oferta pelo pecado. Ambas pertencem ao sacerdote, que as utiliza para fazer expiação. No caso dos holocaustos, o sacerdote poderá ficar com o couro do animal sacrificado. Toda oferta de cereal assada no forno, preparada numa panela ou cozida numa assadeira, pertence ao sacerdote que a apresentar ao Senhor, Ou seja, vai pertencer àquele sacerdote que fizer a apresentação. Todas as outras ofertas de cereal preparadas com farinha seca ou farinha umedecida com azeite deverão ser divididas em partes iguais entre todos os sacerdotes, os descendentes de Arão. Instruções adicionais para a oferta de paz. Estas são as instruções sobre os diferentes tipos de oferta de paz que podem ser apresentados ao Senhor. Se alguém apresentar sua oferta de paz para expressar gratidão, o animal que normalmente é oferecido será acompanhado de bolos sem fermento, misturado com azeite, pães finos, sem fermento, untados com azeite, e bolos feitos de farinha da melhor qualidade, misturadas com azeite. Essa oferta de paz para expressar gratidão também será acompanhada de pães preparados com fermento. Um pão de cada tipo será apresentado como oferta para o Senhor. Os pães serão do sacerdote que derramar o sangue da oferta de paz no altar. A carne da oferta de paz, para expressar gratidão, será comida no mesmo dia em que for oferecida. Nada poderá ser guardado até a manhã seguinte. Se alguém apresentar uma oferta como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, a carne será comida no mesmo dia em que o sacrifício for oferecido, mas o que restar poderá ser comido no dia seguinte. A carne que restar até o 3º dia deverá ser totalmente queimada. Se alguma porção da carne da oferta de paz for comida no 3º dia, a pessoa que a trouxe não será aceita pelo Senhor e a oferta não terá valor. A essa altura, a carne estará contaminada e quem a comer será castigado por causa de seu pecado. A carne que tocar qualquer coisa cerimonialmente impura não poderá ser cozida e comida. Deverá ser totalmente queimada, mas a carne do sacrifício poderá ser comida por quem estiver cerimonialmente puro. Se alguém estiver cerimonialmente impuro e comer a carne da oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se tocar em algo impuro, seja contaminação humana, de um animal impuro ou de qualquer outra coisa impura, é detestável, e depois de comer a carne de uma oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do meio do povo. O sangue e a gordura são proibidos. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: jamais comam gordura, seja de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçada
Deixa eu voltar isso aqui para vocês entenderem que eu acabei passando direto um detalhe aqui. O sangue e a gordura são proibidos. É mais uma informação. Versículo 22. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: jamais comam gordura, seja de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens jamais deverá ser comida, embora possa ser usada para outros fins. Quem comer a gordura de um animal apresentado como oferta especial para o Senhor será eliminado do meio do povo. Onde quer que morarem, jamais consumam o sangue de qualquer ave ou animal. Quem consumir o sangue será eliminado do meio do povo. Eles tinham essa questão do sangue, né? Que a vida está no sangue. Ainda até hoje tem algumas pessoas que, entre aspas, não comem carne com sangue, né? Como se fosse possível, não dá para separar, né? Não tem jeito. A porção dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando apresentarem uma oferta de paz ao Senhor, levem uma parte dela como oferta para o Senhor. Apresentem-na com suas próprias mãos como oferta especial para o Senhor. Levem a gordura do animal junto com o peito e movam o peito para o alto como oferta especial para o Senhor. Em seguida, o sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito será de Arão e de seus descendentes. Entreguem como oferta ao sacerdote a coxa direita da oferta de paz. A coxa direita será sempre porção entregue ao sacerdote, que apresentar o sangue e a gordura da oferta de paz. Pois reservei para os sacerdotes o peito da oferta especial e a coxa direita da oferta sagrada. Arão e seus descendentes têm o direito permanente de participar das ofertas de paz que os israelitas apresentarem. Essa é sua porção por direito das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, reservada para Arão e seus descendentes, desde o dia em que eles foram separados para servir ao Senhor como sacerdotes. No dia em que foram ungidos, o Senhor ordenou que os israelitas entregassem essas partes aos sacerdotes como sua porção permanente de geração em geração. Essas são as instruções para o holocausto, a oferta de cereal, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, e também para a oferta de consagração e a oferta de paz. O Senhor deu estas instruções a Moisés no Monte Sinai, quando ordenou que os israelitas apresentassem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Lembra que Moisés ficou 40 dias lá no deserto? Ele ficou recebendo todas essas instruções do Senhor, né? E o povo lá embaixo fazendo bezerro de ouro, né? Misericórdia. Gente querida, essa é a palavra do Senhor. Para alguns, né? Às vezes é uma leitura assim meio estranha. Pastor, eu não sabia que isso estava na Bíblia. Pois é, por isso que é importante você conhecer todo o contexto, para você entender por que Jesus Cristo, então, ele é esse... no dizer do apóstolo Paulo, né, essa plenitude, essa revelação plena do Senhor a nós, dada na pessoa de Jesus Cristo. E englobando toda essa questão do Antigo Testamento, Jesus veio para cumprir toda a lei. E por isso que nós vivemos na época da graça, mas não quer dizer que a gente vai ter que viver pecando, pelo contrário, nós temos que ser santos diante do Senhor, temos que lutar contra o pecado dia a dia, e nisso a palavra de Deus vai nos ajudar, amém? Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Não deixe de deixar uma observação, o seu like, e nos vemos amanhã na nossa leitura. Fica com Deus e até amanhã.